Análise para você aqui no Novo Dia, com ele, nosso analista Américo Martins. Tudo bom, Américo? Bom dia para você. Américo, vou destacar um ponto que inclusive a CNN Internacional estava abordando instantes atrás, que é o quanto provavelmente as pesquisas não conseguiram captar a frustração do americano com relação ao governo Joe Biden, que goza de uma baixa popularidade por aqui. Em que medida esse desempenho de Kamala Harris reflete o que é o governo Biden? Muito bom dia para você também, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Novo Dia. É uma excelente observação essa sua, porque de fato existe uma insatisfação muito grande com relação ao governo do Joe Biden, um presidente muito impopular, existe um ressentimento muito grande, em especial com relação à economia, e não só as pesquisas não captaram isso completamente, como o próprio Partido Democrata aparentemente não conseguiu entender o tamanho da frustração desses eleitores. Mesmo com a desistência do Joe Biden, depois com a colocação da Kamala Harris como a cabeça de chapa do Partido Democrata, melhorou, inclusive, segundo as pesquisas, o desempenho do Partido Democrata, mas mesmo assim eles perderam, ainda não está completamente confirmado, mas está claríssimo que é inevitável ali uma reviravolta nessa eleição. Eles perderam não só no colégio eleitoral, mas também no voto popular, por uma diferença que aparentemente vai ser muito grande, mais de 5 milhões de votos em favor do Donald Trump, que perdeu, inclusive, o voto popular quando foi eleito em 2016. Existe uma insatisfação muito grande com um aspecto específico da economia, Carol, que é a questão da inflação, que foi muito grande, especialmente no começo do governo Biden, depois diminuiu, mas o poder de compra do americano não melhorou. Se você olhar os outros indicadores econômicos, são muito parecidos entre o Donald Trump e o Joe Biden. A economia cresceu muito com o Trump antes da pandemia, cresceu muito com o Joe Biden depois que se recuperou da economia. O mercado Bolsa de Valores, por exemplo, cresceu muito com o Donald Trump, também com o Joe Biden. O desemprego era baixo com o Donald Trump, é baixíssimo também com o Joe Biden neste momento, mas o americano se sente mais empobrecido, porque a inflação foi muito alta no começo da gestão Joe Biden, muito impactada pela pandemia, mas o ponto é que o governo do Joe Biden não conseguiu apresentar respostas para isso. O salário não acompanhou aquele avanço da inflação naquele momento. Então, o principal ressentimento é com relação à economia. Fora isso, o governo do Joe Biden teve muitos outros problemas e foi fraco em vários aspectos. Imigração, por exemplo, de fato, foi um ponto em que você teve um recorde de imigrantes ilegais tentando entrar nos Estados Unidos. Então, o Joe Biden foi um presidente muito impopular. Não se pode, em hipótese alguma, colocar tudo na conta dele também. Os democratas tiveram muito dinheiro nessa campanha, conseguiram arrecadar muitos recursos, um recorde, muito mais do que o Donald Trump. Contaram com a simpatia de vários setores, inclusive da economia americana. Mudaram o candidato quando ficou claro que o Joe Biden não tinha condições de derrotar o Donald Trump. Tiveram um impulso com a Kamala Harris, mas mesmo assim vão sofrer uma derrota histórica, porque o Donald Trump está voltando para a presidência. Os americanos puderam fazer uma comparação entre o que foram os 4 anos do Donald Trump e os 4 anos do Joe Biden. Por mais que exista discordância com algum ponto mais radical que o Donald Trump defenda, e são vários, com relação à imigração, com relação a sexismo, ele fala exatamente o que ele pensa, isso causa muita polêmica com muita gente. O fator economia, de fato, foi central nessa eleição, acabou decidindo a eleição e os democratas muito provavelmente fizeram um erro de avaliação e agora estão tendo um choque de realidade. Justamente as pesquisas boca de urna apontam isso. Uma das principais preocupações do eleitor americano foi economia. Além de economia, a questão da democracia. A defesa da democracia também aparece em destaque nessas pesquisas realizadas ontem aqui nos Estados Unidos. Américo Martins segue conosco, destacando, claro, esses números das eleições que devem ser atualizados nos próximos minutos. Expectativa para o resultado de Wisconsin, um dos estados pêndulo dessa eleição. Nos próximos 10, 15 minutos é aguardada uma definição por lá.